A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Capítulo 55 de Salmos. Quero ler alguns versículos com vocês. O primeiro: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Isso é a oração de alguém que está em desespero. Verso 4: o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. É uma mistura de mágoa e depressão que ele deixa aparecer aqui. No verso 5 ele diz: temor e tremor me sobrevém, e o horror me cobriu. Evidentemente está falando do medo que ele sentia. Pelo que disse no verso 6, olha só: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e dormiria no deserto. É o pensamento de todo ansioso e depressivo: fuga, se isolar, não é? Depois ele diz assim, trazendo a solução para tudo isso que ele estava vivendo, e traz para nós também no verso 16: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. E então ele traz um conselho para nós hoje. Verso 22: lança a tua ansiedade sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém? O salmo é extraordinário, valia a pena, mais uma vez, o que já fizemos aqui, meditar nele inteirinho. Mas não é essa a intenção hoje. A intenção hoje é justamente esta, né? A gente que vive igreja 24 horas por dia, porque não é o fato de estarmos aqui todos os dias no templo, mas é estarmos todo dia em contato com alguém, sejam pessoas desconhecidas, que por causa de televisão e tudo, nos cercam nas ruas para conversar, pedir um conselho, como hoje, já cedinho de manhã, gente me mandando WhatsApp, pedindo uma direção, uma orientação. Isso é todo instante, é toda hora. Não bastasse a membresia desta igreja, que não é pouca, não é? E de tantas outras igrejas. Não bastasse nossos colegas pastores, porque pelo fato da gente ser mais velho, mais experiente no ministério, né? Procura o nosso conselho, uma orientação, né? É uma somatória de coisas que nos levam a ficar, vamos assim dizer, preocupados por um lado e focados por outro lado, naquilo que está realmente acontecendo no nosso meio, que é a mesma coisa que acontece lá fora no mundo. Eu estou falando daquilo que é o nosso meio, que é o nosso mundo, um meio evangélico, não é? Mas a verdade é que nós estamos inseridos no mundo, não somos mais deles, mas estamos nele. E todos enfrentam os mesmos problemas. Colegas no café ali conversando, um é advogado, o outro a gente tem muitos amigos jogadores de futebol antigos, né? Jogadores conhecidíssimos e tudo mais, advogados, enfim, mesmo psiquiatras, por incrível que pareça, a gente percebe que todos estão no mesmo barco, enfrentando as mesmas lutas. E, no entanto, o que mais me preocupa é a própria igreja do Senhor, especialmente a nossa igreja aqui. Quando nós vemos muita gente para baixo, desanimado, desistindo, né? E o que é pior, desistindo muitas vezes não da igreja, não de Jesus, mas de si mesmo, da família. E tudo isso por causa desse assunto, ansiedade, que não é outra coisa que não seja um estrangulamento emocional. O teu verdadeiro eu sente o peso dessa coisa, e
onde você mais vai sentir os efeitos é no seu corpo, porque a sensação, para muitos, é esta. Eu já tive uma filha enfrentando esse tipo de problema, há muitos anos atrás, a Renata, quando ela estava se formando na faculdade, no último ano, botaram ela para fazer estágios, e os primeiros 6 meses de estágio dela, botaram ela na ala infantil do Hospital Erasto Gertner. Crianças pequenininhas, algumas de colo, outras já maiorzinha e tudo mais, com câncer. E muitas vezes, aquela criança que ela conversou, bateu papo, orou e tal, ali numa semana, na semana seguinte, quando ela vinha toda animada, cadê? Tinha morrido. Então, ela sentiu muito a barra, né? Mas sentiu demais. E no segundo semestre, para facilitar, jogaram ela no hospital do trabalhador, para atender quebrado, e isso, aquilo e tudo mais. Não aguentou. A ansiedade tomou conta e eu me lembro que aconteciam noites lá em casa, ela era ainda solteira, aconteciam noites lá que de repente eu me assustava, porque quando eu olhava do lado da minha cama, estava lá ela no colchão dormindo do meu lado, com medo de morrer sozinha. E não foi uma nem 2 vezes eu fazia isso, porque eu sentia que pelo menos acalmava o lado dela, mesmo sabendo que não tinha nada a ver com o físico, era o emocional. Mas ela sentia que estava morrendo, simplesmente. Nos obrigava a correr no hospital. Chegava lá, mandava de volta, porque ela fisicamente não tinha nada, o problema era emocional. Foi um período muito difícil na vida dela e na nossa também. Então a gente não fala e não toca em assuntos delicados assim de curioso, a gente já encarou isso. E eu aprendi que a ansiedade realmente é considerada a maior doença do século. É vista por alguns estudiosos como a mãe das neuroses, porque são coisas que antigamente a gente não via falar desse tipo de situação, né? Eram momentos muito difíceis que as pessoas enfrentavam, mas enfrentavam de uma forma diferente. Até porque não tinha o peso que tem hoje, tendo em vista o que nós vivemos hoje. Nós vivemos no meio do barulho, do tiroteio, gente. Todo tipo de barulho. E quando não, eu fico admirado quando passo essas caminhonetinhas pelo meu lado lá, pum, 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 que arrebenta o ouvido da gente que está do lado no carro fechado. Então, o cara já está lascado por causa disso tudo, e ainda está estourando os tímpanos, como se isso fosse resolver a situação dele. Aí o cara endoida de vez, né? Não é fácil, não. E por outro lado, né, talvez seja a doença mais democrática, né, da nossa geração, porque ela não escolhe pessoas. Crianças já neuróticas, crianças ansiosas, jovens em depressão. Olha quantos suicídios de gente que nem começou a viver ainda. Tudo em função de ansiedade, né? E pessoas formadas, algumas até para tratar deste tipo de doença, também enfrentando a própria, né? Está presente na vida de doutores, de políticos, de gente em autoridade, assim como está presente na vida daquelas pessoas mais humildes, mais simples, nos lugares mais afastados, né, das cidades. Ela enfia suas garras em qualquer pessoa. Teve uma fase aí que eu, sinceramente falando, eu estava preocupado. Faz o quê? 3 anos atrás, lembro? Não sei se vocês lembram, mas toda hora a gente tocava nesse assunto aqui. Pastores, pregadores do Evangelho famosos, tirando a própria vida, desconcertando a família e a própria igreja, onde ele pregava esse Evangelho que traz esta cura, mas não aguentou, porque talvez não admitiu. E esse é o grande erro,
que estava precisando de ajuda. Já vi muito pastor morrer disso. E já vi muito pastor mais radical ficar 10, 15 anos doente, porque ele não aceitava fazer uma cirurgia, porque Jesus tinha que curá-lo. Não curou. E aí ele foi se operar. E ele viu que perdeu 10, 15 anos não enxergando ou sofrendo qualquer outro tipo de coisa. Então, está na hora da gente se achar, a gente se encontrar, né? Na vida e principalmente biblicamente. Porque essa palavra ansiedade, ansioso, na linguagem grega, que é a origem das palavras, significa exatamente o que ela provoca nas pessoas: estrangulamento. Ansiedade no grego é estrangulamento. Muitos de nós, né, a maioria de nós aqui, já nos afogamos um dia com qualquer coisa, né? Não é fácil, né? Ou até mesmo com aquele negócio que as pessoas têm, que sobe, principalmente de madrugada, quando está dormindo, e refluxo, né? Sobe aquilo. Que desgraça, né? Que sufoco querer respirar e não poder respirar. Isso é ansiedade. Estrangulamento. Estrangulamento da alma, é apertar o pescoço até tirar o oxigênio, é sufocar, rouba nossas forças, né? Turva os nossos olhos com relação à vida, principalmente ao futuro, ao dia de amanhã. Tira a nossa perspectiva do dia de amanhã. A gente acaba se acovardando, não acreditando mais nem em Deus, nem na gente mesmo, esperando um futuro triste, um futuro de derrota. Mas a grande verdade é que, se nós nos voltarmos para as Escrituras, nós vamos ver claramente que o dia de amanhã, para quem confia em Deus, será sempre melhor. E Jesus, Ele nos ensina a lidar corretamente com a ansiedade, sobretudo quando Ele nos convida, como Ele estava fazendo ali com aquele povo no Sermão da Montanha, de maneira simples assim: olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Quer mais singeleza do que isso? Quer mais simplicidade do que isso no ensinamento? Olha, Rogério, agora mesmo de manhã, estava tomando meu chá em casa e olhando lá no quintal, que eu sempre jogo uns restinhos de mamão, de banana ali, tá ali, aquela sabia linda, maravilhosa, no seu esplendor ali. Ela sabe que todo dia que ela vier ali tem alguma coisinha para ela. Nós é que não sabemos que no dia de amanhã tem muito mais coisas para nós. E a gente fica ansioso, né? Olha para o lírio do campo, olha que coisa linda. Ontem eu vi uma fotografia de um colibri, que a gente chama aqui de beija-flor. Um beija-flor impressionantemente colorido. Um negócio assim que homem nenhum, artista nenhum faria, mas Deus fez. Deus fez. E então ele diz: olha a roupa desse colibri, olha a roupa dessa flor, olha a roupa desse lírio do campo. Por que vocês estão preocupados? Nem Salomão, nos seus melhores tempos, teve uma roupa como essa. Eu cuido do colibri, eu cuido da sabiá, eu cuido das flores, porque eu não vou cuidar de você, que tem muito mais valor? E por que nós não acreditamos nisso? Porque desconhecemos isto. Nos contentamos com a superfície, em ler o texto no domingo no culto, e no demais tempo a gente pega a Bíblia e faz assim, ó: tchan, Deus, cala a boca que eu não estou a fim de ouvir. Porque é exatamente isso que nós estamos fazendo. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Mas quando fazemos assim, a gente está dizendo: Deus, fala comigo.
E ele vai falar, porque ele não fala aqui, ele fala aqui. Ele não fala no ouvido humano, natural, ele fala no ouvido do Espírito, como ele falou com o profeta Elias lá na caverna. Aquela voz suave, tranquila, e a gente está no tum, 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 tum da vida, que mesmo que ele grite, a gente não consegue ouvir. Então Jesus disse, as palavras de Jesus era que os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com o que deve comer, beber e vestir. Os gentios, ele quer dizer aqueles, os incrédulos, os que realmente não conhecem a Deus. Mas, diz ele, nós, filhos de Deus, devemos buscar, aí é que está o segredo, que nós não queremos, em primeiro lugar, né, o seu reino e a sua justiça, sabendo que as demais coisas naturalmente nos serão acrescentadas. Mas serão acrescentadas por quê? Porque em primeiro lugar devemos buscar a Deus, né? O seu reino. O que é ser o seu reino? É ser súdito, é ser leal a Ele, é ter fé nele, é confiar nele, é ser parte do corpo, é ser Jesus, se é para ser parte do corpo, né? E então, como ele diz, as demais coisas serão acrescentadas, é ação e reação. Então sempre tem uma condicional, e no caso das coisas espirituais, a condicional primeira é: se quiserdes, se acreditardes, se obedecerdes, comereis o melhor que essa terra tem para oferecer. Mas tem que fazer alguma coisa antes, e essa coisa antes é a coisa mais simples do mundo. Não é fazer o que Jesus fez, ir para a cruz, ser arrebentado ali. Não, é crer que Ele fez isso, e aceitar isso para a nossa vida, e crer nele, ser grato, ser filho, não é? Então ficamos ansiosos porque deixamos de crer que Deus é poderoso para cuidar da nossa vida. Mas Ele é poderoso para cuidar da nossa vida. Nenhum de nós estaríamos aqui se Ele não cuidasse de nós, especialmente esse que vos fala, ao longo de todos esses anos aí de ministério principalmente. Meu Deus, quantas vezes, inclusive, a Maria estava me falando dos antigos aqui, lembra do sujeito que veio lá na igrejinha antiga para me matar com um punhal? Lembra? Hoje é um convertido, é irmão nosso e tudo mais, casado com uma irmã nossa da igreja, né? Tá até para vir aí. E se Deus não cuidasse de mim? E se Deus não cuidasse de você? Não é? Curitiba a gente até não tem esse tipo de problema da bala perdida, né? Que não está tão perdida assim, porque achou alguém, né? No Rio é comum. Nós temos os outros tipos de bala perdida, que procuram nos achar todos os dias. E o Senhor, com o seu escudo, está cuidando das nossas vidas, né? Ansiedade é a falta de fé no Deus da providência e na providência deste Deus. Mas tem remédio, vamos lá, bem rapidinho. Tem remédio para tudo isso, tem solução para tudo isso, tem cura para tudo isso. E esse texto que nós lemos traz a solução e traz a cura. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E o que é pior, gente, lá vai uma sapatada. A gente fica ansioso por coisas que a gente não precisa. A gente fica ansioso porque o vizinho tem. A gente fica ansioso porque o parente tem. E a gente então fica diminuído. E a gente bota o nome de ansiedade, no fundo é inveja. Pior que é verdade. A gente tem que tratar disso na nossa vida, né? E o Paulo, depois que diz que não devemos ficar ansiosos por coisa nenhuma, ele prescreve uma receita com 3 remédios, vamos assim dizer, né, infalíveis para a cura da ansiedade. A primeira, orar corretamente.
A gente ora muito errado, gente. Se tem que orar em cima do assunto, em cima da necessidade. Você não precisa ficar enrolando Deus com palavra bonita. Vai direto no âmago da situação. Não adianta usar palavras bonitas quando está doendo o dente. Tem que ser objetivo. Senhor, socorro, está me doendo o dente. Mas a gente fica fazendo floreio, não é? A gente muitas vezes diz, se for a sua vontade, e aí não acontece, a gente fica bravo. Por quê? Porque a gente não aceita a vontade de Deus, a gente quer que a nossa prevaleça. Então, ficamos ansiosos porque não paramos suficientemente para meditar na grandeza do Deus que nós temos. Nem nos dispomos a entregar em suas mãos os nossos medos, admitir os nossos medos, colocar diante dele as nossas necessidades. E como Paulo diz aqui, por meio da oração, da súplica e de ações de graças, como cantamos com a Amélia aqui nessa manhã, né? A palavra oração, nesse texto aqui, nesse contexto, tem conotação de adoração. Como também cantamos aqui nessa manhã, cantar é fácil, fazer que são elas. Adorar no momento difícil é muito difícil, mas é a melhor maneira de nós fazermos. É lembrar de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas na malhada não dê leite, morram e tudo mais, ainda assim eu te adorarei. É lembrar de Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. A gente tem que aprender uma coisa simples, que a gente sempre enfatiza aqui, na nossa palavra, né? Nós temos que aprender a adorar a Deus por quem Ele é. Quem Ele tem sido na nossa vida, enquanto damos graças e o louvamos pelo que Ele faz. Nós não temos que esperar um milagre para adorar a Deus, porque daí você está adorando o milagre, não o Deus do milagre. Por mais difícil que seja, adore a Deus, engrandeça a Deus, louve a Deus, diga coisas bonitas, né? Lembre quando você era namorado, quando você era namorada, as coisas bonitas que vocês diziam um para o outro. Hoje, Deus me livre, né? Ou continua a mesma coisa? Precisa, né? Tudo bem que a vida, os filhos, né? Os filhos, a gente quer tanto filho, né? Aí quando eles chegam, uma benção. A primeira coisa, né, que a gente vê na igreja de Cristo, que eu costumo dizer hoje, a igreja evangélica já não é tão evangélica, né? É a fraqueza da igreja hoje, que é resultado da igreja não meditar suficientemente na majestade de Deus. A igreja virou palco de distração, balcão de negócios, casa de shows, o altar virou palco. Eu sou num tempo, gente, em que a gente ouvia uma mensagem daquelas de dar na orelha da gente assim, deixar a gente pequenininho, se sentindo até humilhado, e a gente mudava de vida. Hoje, pregar uma mensagem dessa vai fazer com que muita gente mude de igreja. E o pior é que é verdade, não é? Então eu faço uma pergunta simples para você aqui nessa manhã. Qual é o tamanho do seu Deus? Para e pense. Gostaria de entrevistar um por um de vocês. Se tempo houvesse, pegar o microfone e sair, perguntar, qual é o tamanho do seu Deus? Com certeza, 90 e tanto % não teria uma resposta. Não teria uma resposta. E o que é pior, iria mensurar esse Deus pelo tamanho, quem sabe, do Golias, que tinha 2,92 m de altura. Não é esse tamanho.
Não é esse o tamanho que a gente tem que medir Deus, né? Se Ele é poderoso para sustentar o universo inteiro em suas mãos. Às vezes eu estou orando e eu falo essas coisas. E eu disse, ó Senhor, só me perdoe uma coisa. Minha mente é finita, não dá para alcançar a infinitude da Tua majestade, do Teu poder. Sabendo que o Senhor não é Deus apenas desse mundico aqui que a gente vive, que nem é mundo, isso aqui é só o planeta Terra, que por sua vez não devia se chamar Terra nunca, porque 3/4 do planeta Terra é água. E eu aprendi essa semana que 1/3 dessa Terra, que é só 1/4 do planeta, é deserto puro, não serve para nada. E, no entanto, o Senhor mantém esse planetinha suspenso no ar. No passado, meteoros já colidiram com esse planeta aqui, que fizeram estragos tremendos. E, no entanto, por nossa causa hoje, ele passa o dia, essa é a força de expressão, né? Desviando meteoros do planeta Terra, porque ele sabe que o Rogério Amorim, o seu filho mais bonito, está nele. Né? Isso é grande, isso mensura mais ou menos o tamanho do nosso Deus, gente, não é? Então, se Ele é poderoso para sustentar o universo, meu Deus, não seria competente para cuidar só de mim? Não faz sentido eu pensar uma coisa dessa, né? Quando compreendemos que o nosso Deus está no trono e nada escapa ao seu controle, a nossa alma fica sossegada dentro de nós. Mas vou voltar a repetir, pastor, eu queria ter uma fé como a sua, e eu queria ter uma fé como não sei de quem, e todos nós podemos ter essa fé, a partir do momento que nós lermos a palavra, que nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, e Deus só se faz conhecer pela sua palavra, porque a palavra é a revelação de Deus. Então eu sei que eu sou chato, todo culto pegando no pé de vocês, para vocês meditarem na palavra, não é lerem, é meditar. É melhor meditar nesse trecho que nós lemos aqui, nessa manhã aqui, no capítulo 4 de Filipenses, do que ler 10 folhas da Bíblia e não guardar nada. Medita, porque Deus tem uma resposta para você. Em todos os momentos da sua vida, a Bíblia tem uma resposta para você, mas você tem que procurar. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.